E hoje vamos falar sobre um assunto que tem dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas. E a palavra de Deus é clara e simples ao dizer: Pai amado, fala conosco poderosamente. Tu conheces cada coração e pessoa que está aqui hoje. E Tu sabes nós sabemos do Teu amor, mas muitos de nós ainda não experimentamos esta graça, esta revelação de quanto Tu nos ama. E quanto Tu te importas com as pequenas coisas. E quão bons e maravilhosos são os Teus planos para nós. Faz-nos compreender isso com mais profundidade, no nome de Jesus. Amém. Esta série que estamos ministrando, você pode encontrar muito mais conteúdo sobre isso em 2 livros que eu quero recomendar a você. Uma Vida Abençoada, do Robert Morris, tá? Uma Vida Abençoada. É um livro, tem 2 capas, tem 2 versões. E também tem um outro livro do Chris Vallotton chamado Pobreza, Riqueza e Prosperidade, né? Saindo de uma vida de escassez para a abundância do reino de Deus. Então, são 2 livros que a gente recomenda, né? São bem mais profundos nesses assuntos, né? Pessoas que têm experiência no que dizem, são pessoas reconhecidamente que têm uma graça para falar disto. Então, recomendo a você. Nós ainda não temos uma livraria. Esperamos em breve ter aqui uma mini livraria para atender a gente. Amém? Então, então você pode realmente usar esses livros como referência, tá bom? Você vai encontrar muitas coisas que temos compartilhado aqui neste material que explica a palavra de Deus nesta área. Muito bem. Hoje, esta mensagem se chama Abra uma franquia do céu. Já pensou se você pudesse ter uma franquia do céu? Tudo que tem no céu, você pudesse ter aqui na terra e oferecer para outras pessoas? Por que estamos usando esse nome franquia? Porque franquia é uma coisa da nossa época, não é verdade? Não. Você sabe o que é uma franquia? Uma franquia é isso aqui, ó, Bob's, Subway, McDonald's, acho que é a 2ª maior franquia do mundo, Boticário, Pizza Hut, Habib's, Cacau Show, não é? Aqui também, lojas de açaí, tudo são franquias. Então, quando você vê uma franquia, e se eu não me engano, parece que o Boticário é a maior franquia brasileira, não é? É a maior franquia do Brasil. O que você faz? Você quer abrir uma loja, então é uma empresa de sucesso, com um negócio muito lucrativo, já aprovado, tem clientes certos, é verdade, né? Se você gosta de Subway, você vai em qualquer lugar, não é? Você gosta de McDonald's, né? Alguns gostam mais do que deveriam, tá certo não? Mas assim, né? Ore, peça para Deus libertar você do burger. Você gosta de um perfume do Boticário, eu gosto muito de um perfume do Boticário, então eu sei que em qualquer lugar do Brasil tem uma loja dessa, eu posso ir lá, é o mesmo perfume, certo? É igual, é só comprar, tem o mesmo preço. Então, essas franquias, elas fornecem a marca, os produtos, o suporte, tudo para você, treinamento, para você montar e gerenciar. E ela cobra uma porcentagem, dependendo do negócio, 5%, 10%, 30%, 40%, depende do produto, aí varia o modelo, não é? Eu não sei se você conhece franquia, ou já trabalhou, mas a franquia é uma maneira rápida de abrir um negócio. Entretanto, a franquia não pode garantir que você vai ter 100% de lucro, não é verdade? Não, que 100% vai dar certo, porque você tem que gastar uma graninha. Para montar um McDonald's, por exemplo, parece que tem que gastar uns 3 a 8 milhões, mais ou menos, para você investir. Talvez alguém saiba melhor, porque você tem que montar a loja, comprar os equipamentos, não é verdade? Não, o lugar tem que ser um tamanho mínimo, do lugar central, não dá para você gastar. Só que depois o McDonald's fica com 8 ou 10% e você fica com o resto. Então assim são as franquias, você tem que gastar e investir, né? Agora, por que eu falei disto? Porque vamos fazer uma analogia com a franquia, não é? Que é uma ideia do nosso tempo, e o reino de Deus, não é? Imagine Deus como sócio da sua franquia. Mas imagina se o seu sócio agora é Deus, tá certo ou não? Ele fala, eu tenho um business para você e eu vou garantir. Fala a verdade, é bom ou não é? É um negócio seguro, né? Ele garante tudo para o seu sucesso e pede uma pequena participação. Então, Deus montou, digamos assim, vamos fazer uma analogia, é meio distante, né? Essa analogia que eu vou fazer com franquia, por quê? Porque a franquia, ela também tem suas limitações.
E se você não trabalhar direito, a sua franquia, por melhor que seja a marca, ela pode afundar. Você já foi em franquia que você fala, nossa, isso aqui não tem gosto? Né? A Habib's é uma grande franquia. Outro dia eu fui num lugar e falei, meu, mas que Habib's ruim. Já percebeu isso não? Nossa, que McDonald's ruim, que pão murcho. Isso não é o McDonald's, correto ou não? Daqui a pouco, nossa, por quê? Que expressão que é essa? Eu troquei. Eu já fui em Habib's ruim, McDonald's ruim, entendeu? Já fui em Bob's horrível, já fui em McDonald's bom, já fui em Habib's bom. Não é verdade, não? Já aconteceu com você isso, não? Por quê? Depende de quem está operando aquela franquia. Às vezes fecha. Mas imagina que Deus fez um negócio. Ele franqueou uma terra para os fazendeiros, na base de 90 por 10. E Deus falou assim, eu garanto para vocês uma colheita próspera, abundante, sem nenhuma praga, chuva e sol no tempo certo, e produção máxima por semente plantada. Você vai ter sucesso certo, você não vai perder nenhuma colheita, as uvas não vão, todas as videiras vão dar as uvas, elas não vão cair, e você vai ter o lucro garantido. E 90% do lucro é seu, e 10% você manda para mim, e eu vou usar esses 10% para abençoar você que é fazendeiro, para treinar outros fazendeiros e para capacitar você a ser ainda um fazendeiro maior. E aí, com os meus 10%, eu ainda vou dar de volta para que você seja um fazendeiro próspero, aprenda mais como melhorar o seu negócio e você ainda consiga pegar o seu negócio e conquistar novos fazendeiros para serem abençoados. Já imaginou que negócio bom? Porque Deus não precisa de dinheiro. Gente, Deus fez este acordo com o povo dele. Basicamente foi isso que Deus fez. Deus decide abençoar o povo dele. Você é povo de Deus? Não, amém? Deus decide abençoar o povo dele, e Ele faz um sistema muito simples, de maneira que tudo volta para o povo dele. Então, Deus fala assim, vocês podem me testar, vocês podem fazer prova de mim, que esse negócio que eu estou propondo para vocês funciona. Essa é a analogia que está lá em Malaquias 3,10. Deus fala assim, tragam todos os seus dízimos, 10%, aos depósitos do templo, para que haja provisão na minha casa. Se vocês fizerem, vou abrir as janelas dos céus para vocês. Vou derramar tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Deus está dizendo, você pode me provar, você pode fazer um teste comigo. Deus está dizendo, você me testa. Você pode fazer isto, eu vou garantir. Nenhuma franquia garante o seu lucro. Deus está dizendo, eu garanto para você. Olha que Deus garante, suas colheitas serão fartas. Ou seja, o seu trabalho vai render. Protegerei das pragas, você vai proteger tudo que você tem. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor. Todas as nações os chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Você percebe, irmãos? Então Deus faz isto. Faz uma proposição nesses termos. Estamos fazendo uma analogia com uma coisa que existe hoje. Mas veja, Deus está dizendo, eu estou aqui para abençoar você. Você confia em mim? Você precisa dar 10% para mim. E eu vou, inclusive, dizer para você como é que eu vou reinvestir esses 10%. Basicamente, Deus faz isso. O que acontece? Israel, esse povo com que ele faz este acordo, não cumpre a parte dele. Os caras começam a trazer, não é? Porque Deus falou, eu tenho uma condição, os primeiros 10% você manda para mim. Eu garanto isso para você. A garantia está, você me coloca em primeiro lugar. Deus se associa ao seu povo para fazê-los prosperar. Aí esses fazendeiros não dão a parte de Deus, resolvem usar para eles mesmos. Você lê o contexto, você vê que eles não entregam os primeiros frutos. Se eles tinham que entregar um animal como uma oferta, né, como um dízimo, eles traziam um cego, eles traziam aleijado, já meio mortinho. E Deus falava, não, você tem que dar o primeiro o melhor. Mesmo assim, Deus se compromete a abençoar este povo se houver arrependimento. Olha que coisa tremenda. Os franqueados, entre aspas, roubaram o franqueador celestial, super generoso, abençoador. Você imagina nisso? A fonte das águas vivas.
Eu sou o Senhor e não mudo. Está dizendo, gente, eu não mudei de ideia. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Por que ele falou? Porque se eu mudasse, vocês já tinham sumido. Mas eu sou bondoso, misericordioso. Eu sou o Deus das muitas chances, que sempre sou fiel mesmo que você não seja. Eu não mudo. Mas Ele também não muda os seus princípios. Ele também não muda a sua palavra. Amém, irmãos? É a segurança. Então ele diz assim, desde os dias dos seus antepassados, olha o que Deus diz. Vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Deus está dizendo, o problema é que vocês estarem nessa situação terrível, nessa pindaíba, é que vocês se afastaram. Agora volta para mim e eu me voltarei para vocês. Aí o pessoal pergunta, mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Presta atenção nisso. Deus está falando, vocês se afastaram dos meus decretos. E Deus é bem claro em dizer, alguém pode roubar a Deus? Deixa eu dizer uma coisa. Será que alguém é capaz de me roubar? Eu, o ser todo-poderoso, eterno, que não preciso de nada. Como é que alguém pode me roubar? Mas eu vou dizer, é possível, porque vocês têm me roubado. E vocês perguntam, em que te roubamos? Como é que podemos roubar o eterno? Aquele que existe eternamente, ele fala, vocês roubam em dízimos e ofertas. Que seriam para o seu próprio benefício. E por isso que vocês estão debaixo de maldição. Por quê? Porque vocês estão dizendo, não quero. Eu não quero a sua bênção. Eu não quero saber se vai ter colheita. Eu não preciso do Senhor. Deus fala, beleza. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, a questão aqui é que essas pessoas resolveram rejeitar o maior abençoador que existe. Bom, chegamos no negócio do dízimo. E aí, quando fala de dízimo, as pessoas falam, nossa, ela vem, não, pastor falando de dinheiro na igreja. Deixa eu dizer para você. É a palavra de Deus, não estão falando de dinheiro, amém, irmãos? Porque o problema é que o dízimo não tem a ver com o dinheiro, embora ele seja calculado sobre uma renda. O problema é que enquanto a gente achar que dízimo é dinheiro, então não prosperaremos. Você está entendendo o conceito? Deus está falando, eu vou garantir tudo para você, toda a prosperidade que você precisa. E não se trata somente de você ter o que comer, ou se vestir bem, ou ter uma casa. Eu vou garantir para você, para os seus descendentes. Mas aí o pessoal pergunta, isso não é coisa do Antigo Testamento? É uma pergunta. Não é coisa da lei, de Moisés? Jesus nos livrou da maldição da lei. O Novo Testamento não diz que eu sou livre para dar segundo está no meu coração? Por que eu tenho que dar dízimo? Não entendo. São perguntas. A quem devo dar o dízimo? Eu não posso dar para quem eu quiser? Por que eu não posso dar meu dízimo para quem eu quiser? O que eu ganho com isso? Como sei o que farão com o dinheiro que eu dou? Não é? Geralmente tem muitas perguntas, sempre sou perguntado sobre isso. Esse autor também fala que sempre perguntam para ele sobre estas coisas, e perguntas vão sempre existir. Esse autor aqui, o Chris Walton, falou assim, bom, quando as pessoas perguntam isso para mim, eu faço outra pergunta para eles. Você está perguntando isso porque você quer dar mais ou você quer dar menos? Você está perguntando tudo isso sobre dízimo porque você quer dar mais do que o dízimo ou você quer dar menos? Ou porque você não dá nada? Então, sabe, em outras palavras, qual é a motivação? Por que você está perguntando isso? Não é? Então hoje eu quero abordar com vocês de maneira prática o que é o significado disto. Já falamos outras verdades em outras séries, aí, em outras mensagens desta série. Mas, veja, a questão do dízimo. Para compreender isso, vamos lembrar de um princípio que Jesus repete no Novo Testamento em uma história. Jesus falou, deem e receberão. Ele fala num contexto, se você ler, já falei isso em outra mensagem, ele não está falando de dinheiro só. Ele fala, se você amar, você dá amor, você pode julgar, você pode criticar, você pode abençoar, não é? Você pode dar o seu tempo. Então você dá e recebe. Sua dádiva lhes retornará. Tudo que você dá vai, o quê? Retornar. Tudo que você dá vai retornar. De que maneira? Multiplicado. Olha só que interessante. O princípio da prosperidade não é reter, é dar. Não é o quanto você tem, é o quanto você dá. Prosperidade no reino de Deus se mede por quanto você dá. Então, ele diz assim, tudo que você vai dar vai voltar para você. Boa medida, compactada, sacudida para caber mais,
transbordante e derramada. Ele está fazendo a analogia de você dar, por exemplo, um copo de arroz e você receber 10 sacos de arroz, não é, socado, transbordante. O padrão de medida que vocês adotarem será usado para medi-los. Então é mais ou menos assim, você pega e dá para Deus uma colher de chá de arroz. Deus te dá 10 colheres de chá do quê? Ouro. É a mesma medida, não é a mesma coisa. Porque Deus está derramando dos tesouros dos céus, amém? Aí você dá para Deus um copo de arroz, Ele te dá o quê? 10 copos de ouro. Você dá para Ele um balde de arroz, Ele te devolve 10 baldes de ouro, porque este é o Deus Todo-Poderoso, amém? Mas o princípio está que Ele te devolve na mesma medida. Se você der uma colher, é uma colher. Mas Deus sempre vai te dar o melhor. Este é o conceito. Então conta uma história desse rei, desse camponês, que havia um camponês pobre andando na estrada, né? E esse camponês pobre está ali debaixo do sol, carregando a sua coisa, suas roupas, e ele está com um pote de arroz, e ele está comendo arroz, né? Pega um pouquinho, come, pega um pouquinho e come, tá andando ali, né? Certo ou não? Não sei se ele era chinês, seja o que for, estava ali no solzão, e aí ele ouve aquele barulho de cavalos e tudo. Ele não olha pelo retrovisor, porque ele está a pé, ele se vira para trás mesmo e vê aquela nuvem de fumaça, de poeira, desculpe, porque não tinha fumaça, né? Era cavalo e carruagem. Então aí vem os cavalos correndo, e ele sente aquele tremor, e passa aqueles cavaleiros, e passa com as bandeiras, não é? Está vindo lá um cara rico, está vindo um rei. Não é isso? E aquela poeira, e ele lá, tá comendo seu arroz, e aquela poeirama toda, e de repente, ele fala, esse cara não respeita, não sei o quê, resmungando. E aí, quando ele vê a carruagem para assim, ele está andando, e para a carruagem bonita, aqueles cavalos. Abre a porta e desce o rei, com as suas roupas reais, com a sua coroa de ouro, com o seu anel de ouro. Olha para o camponês e fala assim, tudo bem? O camponês olha desconfiado, meio resmungando, pobre, pensando, o que esse rico quer comigo? E esse camponês fala assim, tudo bem. O rei diz para ele, o que você está comendo? Estou comendo arroz. Por favor, eu gostaria de comer do seu arroz, você pode dar o arroz para mim? Todo mundo fica espantado. Um rei? Será que está faltando comida para esse rei? O rei pede para o pobre camponês, você pode me dar do seu arroz? O camponês olha, levanta o camponês tem aquele gorro, né? Levanta o gorro. Pois não, rei. Ele abre o pote de arroz, pede para o rei estender a mão, e ele pega 1, 2, 3 grãos de arroz. O rei fala, muito obrigado. O rei come o arroz, vai atrás da sua carruagem, que é grande, destrava um baú cheio de tesouros e de moedas, de ouro, e pega umas moedonas assim, ó, grande. 1, 2, 3 moedas de ouro, e entrega para o camponês. E diz, muito obrigado. Fecha o baú, entra na carruagem e vai embora. E o camponês pensa o quê? Por que eu não dei todo o meu arroz? Quem é o camponês? Quem é o grande rei que tem todos os tesouros e que não precisa deles e que está disposto? O que esse rei quis fazer com esse camponês? Atropelar ele? Não. Não, o que ele quis fazer? Abençoá-lo. Mas antes ele viu como é que ele está disposto a abençoar. Sabe, quando a gente olha para Deus, a gente fica fazendo conta.
O Deus Todo-Poderoso está dizendo: rapaz, eu quero abençoar você, mas com a mesma medida que você me der, a mim, o grande rei, também é com esta medida que eu vou poder retribuir a você. Então, sabe, gente, o entendimento desta verdade, como Deus opera, que os céus são muito mais cheios de poder e graça do que a terra, é nesta medida que nós temos que entender. Então Deus pede coisas simples para nós, um ato simples de obediência, de fé, porque Ele quer nos abençoar. Por que esse rei precisaria, o Deus do universo, de ofertas de dinheiro? Esse é o segredo. Olha, esse aqui está o segredo. Deus escolheu nos amar e nos colocar em primeiro lugar na vida dele. Você parou para pensar nisso? Você já parou que Deus colocou você em primeiro lugar na vida dele? Tanto que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você, para perdoar os seus pecados e os meus pecados, para tomar o nosso lugar na cruz, a fim de que nós pudéssemos ser filhos por adoção. Amém? Está claro isso, não? Esse Deus dá tudo. Deus escolheu nos amar e nos colocar em primeiro lugar na vida dele, e deu para nós a mesma escolha. Você escolhe se você quer me fazer o primeiro na sua vida e também me amar. Só isso. Deus não está obrigando ninguém. Por isso que tinha 2 árvores no jardim, lá no meio, certo ou não? Vamos pedir escolher, porque se não tivesse escolha na eternidade, não tinha 2 árvores. Deus já sabia, sempre há escolha. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Você e eu temos que escolher amá-lo. E Deus sabe que quem ama, confia. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, diz Jesus. Em João, no Evangelho de João ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei e farei morada nele. Então, quem ama confia. Confiamos realmente em Deus, que Ele vai nos abençoar, se obedecermos aos seus mandamentos. Quando Ele fala: me entrega os seus primeiros 10% e eu vou garantir tudo na sua vida. E se você der mais, isto vai se multiplicar muitas vezes, porque acima de 10 é a oferta. Dízimo é sempre 10%. Não tem dízimo de 13, não é 13, não é 20, isso não existe. Eu sei, tem uns picaretas por aí pedindo trízimo, sei lá, 20º, o 5º, né? Não, dízimo. Deus sabe discernir uma oferta dada por amor de uma outra dada por obrigação ou por manipulação. Porque os fariseus davam por quê? Eles estavam interessados na recompensa. Deus está falando: é por isso que você dá? Está ficando claro, irmãos, o conceito do que é a questão de primícias, de dar a Deus? Então, olha só que interessante. O exemplo de 2 pessoas que deram de forma diferente. Logo no começo, vamos começar do princípio. No tempo da colheita, numa outra versão diz: após alguns dias da colheita, um tempo, Caim apresentou da parte da sua produção como oferta ao Senhor, uma parte da produção, né, do fruto da terra. Abel, por sua vez, ofertou o quê? As melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O primeiro e o melhor. O Senhor aceitou Abel a sua oferta, mas não aceitou a de Caim, de sua oferta. Por quê? Gente, Deus é o único que vê a intenção do coração. Está claro? Não. A gente não sabe, mas Deus sabe. Abel está dizendo: Senhor, tudo que eu tenho vem de ti. Tu és o primeiro. Eu não teria nada se não fosse por ti. Ele dá o primeiro e o melhor. E Caim não disse que ele deu o melhor, disse que ele deu lá uma oferta. Por que você está furioso? Perguntou o Senhor a Caim. Por que está transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Deus está dizendo: desculpa, eu estou olhando o coração. Ei, eu estou vendo o coração. Mas se você não fizer, tome cuidado, o pecado está aí na sua porta. Você que deve dominá-lo. Mas o pecado quer controlar você. Então, Abel está agradecido, Abel está grato a Deus. Reconhece que tudo vem dele. É uma questão de adoração. Sabe quando você tem aquele filho rebelde? Tá, de repente ele vem e fica bonzinho, quer te dar um presentinho. O que você pensa? Por que agora?
Sabe, irmãos, Deus está olhando a intenção. Não basta dar. Os fariseus davam, todo dia, 10%, e Deus fala, ei, Deus não está aceitando a sua oferta. Não. Você acha que você pode manipular Deus? Porque não se trata de dinheiro, não se trata da quantidade. Se trata se Ele é o primeiro e se Ele é o mais importante na sua vida. Porque para Ele, você é a pessoa mais importante. Você é tudo para Ele. Nós somos tudo para Ele. Um filho é tudo para o pai. Amém? Quantos são pais aqui? Seus filhos são tudo para você ou não são? Presumo que são. E para Deus, que é melhor que nós? Então, esse entendimento de que dízimo e oferta tem a ver com dinheiro... É verdade, tem muita tranqueira, muita manipulação. Quer dizer, então, porque tem médicos ruins, não vão no médico? Quer dizer, porque tem político corrupto, tem bastante, quer dizer que não tem que ter política? Não tem que ter democracia? Não, gente, é imperfeita, mas ainda é melhor. É onde as pessoas são mais respeitadas, onde elas são mais abençoadas. É só você ver o planeta. Ou você queria estar na Coreia do Norte, com todo respeito? Você viu a liberdade que eles têm lá? Não. Nossa, meu Deus. Tem que se referenciar-se ao grande líder marechal, não sei das quantas. Meu Deus, uma opressão. O reino de Deus é o reino de liberdade, amém? Você é livre para escolher amar ou não. Mas Deus está falando, eu tenho um compromisso. Eu amo os que me amam, mas esses que me amam me buscam. Porque quem não me ama não me busca. E quem me busca, me encontra. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Seguindo... Depois você tem Abraão. E Abraão dá o dízimo. Abraão primeiro dá o dízimo. Antes da lei de Moisés, 2000 anos antes de Jesus, 500 anos antes da lei de Moisés, Abraão está dando o dízimo. O que acontece? Abraão, seu sobrinho Ló, que é metido a besta, né, vai morar em Sodoma. E vai embora. Sodoma, aquela cidadezinha você conhece, né? Vai morar em Sodoma. O que acontece? Há uma guerra, eles vão lá, prendem o pessoal de Sodoma, levam embora preso todo mundo, leva a família de Ló, 5 reis. E aí Abraão tem 318 homens, e Abraão com seus 318 homens vai lutar contra 5 reis. E Abraão vai para resgatar o seu sobrinho Ló. Abraão luta e vence os 5 reis. E ganha a batalha, leva todas as coisas deles e tudo mais. E no meio desse assunto aparece um tal de Melquisedeque, rei de Salém, sem princípio nem fim de dias, ou seja, ele é eterno, é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. E quando Abraão encontra Melquisedeque, ele dá a ele o dízimo de tudo. No momento que ele tinha mais dinheiro, mais recursos, ele faz o quê? Dá o dízimo. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo, entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Quem é o Rei da Justiça, irmãos? Quem é o Rei da Justiça? Jesus Cristo. É isso que ele simboliza no Antigo Testamento. E Rei de Salém, que quer dizer Rei da paz. Quem é o Rei da nossa paz? Jesus Cristo, o Senhor. Então, não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, você tem uma pessoa que vive na eternidade. Abraão entrega o dízimo para quem? Primeiro, o conceito de dízimo, ele está entregando a Deus, ao representante de Deus. Além disso, posso dizer que os levitas, levita aqui, gente, não é a pessoa que toca e que canta, tá? Levita aqui é a tribo de Levi. Os levitas, a tribo de Levi, que é um dos 12 filhos de Jacó, certo ou não? Então Levi é bisneto de Abraão. Levi não tinha nascido ainda. Mas a tribo de Levi, olha só que interessante. Os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi, filho de Jacó, ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. O que está dizendo? O que está dizendo o escritor de Hebreus? Que Levi estava em Abraão, bisneto dele. Então, quando Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, Levi está entregando os dízimos. Mais tarde, 3 gerações depois, Deus estabelece que a tribo de Levi deve receber os dízimos, porque a função da tribo de Levi era pastorear, cuidar, treinar, ensinar o povo, cuidar da adoração, cuidar de toda a educação, e eles não poderiam se dedicar ao trabalho da terra como os demais povos, os demais tribos. Então, a tribo recebia, e Levi tinha os sacerdotes,
tinha os profetas, os ministros. Deus está dizendo o seguinte, que esse que recebia o dízimo, que Deus autorizou que recebessem, na verdade, é algo que já estavam sendo abençoados lá em Abraão. Ou seja, o dízimo antecede qualquer coisa da lei. O conceito de dar isto, que é o primeiro e o melhor, é algo que foi estabelecido bem antes. Por isso não é uma coisa do Antigo Testamento, não é uma coisa que é um princípio eterno, percebe? Daí você pode perceber 3 coisas importantes. O dízimo existia antes da lei de Moisés exigir. Abraão deu o dízimo pela fé e não por obrigação. Abraão não foi obrigado a dar dízimo, como ninguém é obrigado a dar nada. Eu dou o dízimo para a minha própria escolha, desde quando compreendi o que significava. Ninguém precisou me obrigar. E nunca na nossa comunidade obrigamos nada disso. Vocês sabem disso, quem nos conhece. O dízimo impacta positivamente as gerações seguintes, pois o dízimo é um princípio eterno. Abraão dá o dízimo para alguém que está na eternidade. Vocês percebem? Por isso que o dízimo é entregue a Deus, mas Deus não precisa do dinheiro. Então ele fala, eu vou usar isso para abençoar o povo. Eu vou usar isso para que você também seja abençoado. Daí a gente tem mais 3 versículos para você compreender essas verdades sobre dízimo, que elas são espirituais e eternas, elas não têm a ver com uma questão financeira. Ele diz, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Está dizendo, a primeira parte de tudo, os 10%, não é seu, é meu. Porque sou eu que cuido de você. Por isso que ela não pertence a você. Então você não dá dízimo, você entrega, você devolve, porque não é, eu não posso dar uma coisa que não me pertence, amém? Eu só posso devolver. Então, ele fala, são santas, tudo que você dá para mim é santo, é santificado. Eu vou usar segundo os meus propósitos. Você não pode dizer como eu vou usar. Eu digo, eu vou dizer para uma outra pessoa usar. Ah, mas e se ele? Bom, aí eu trato com ele. Deus não está falando para você dar dízimo, certo ou não? Para uma igreja, por pessoas irresponsáveis. Ele não está falando isso. Ele está falando para você obedecer a Ele. Está claro isso, irmãos? Amém? Tragam todos os seus dízimos. Todo o dízimo significa todo. 10%, não é 7, 9, 9,5, não é 13, 10. Aos depósitos do templo. Não é para entregar para uma pessoa. É para entregar para certas pessoas. Tem pessoas que vão receber, obviamente, porque estão trabalhando lá, mas o propósito é para que haja provisão na minha casa. Malaquias 3,10. E o outro texto, Números 18, 24. Em vez disso, dou como herança aos levitas, da tribo de Levi, os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não têm herança alguma entre os israelitas. Deus está dizendo, eu preciso preparar, formar, manter o povo alimentado espiritualmente, treinado, preparado desde cedo. Eles ensinavam e tocavam as crianças. Então, o que acontece nesse contexto? Quais são os princípios de dízimos e ofertas? Para entendermos o que significa. Deus quer que os primeiros 10% dos nossos rendimentos sejam dados a Ele. Rendimento, renda. Não só os 10, os primeiros 10. A primeira parte pertence a Ele. Bom, vou pagar todas as minhas contas. Se der, eu dou o dízimo. Bom, aí... É dízimo? É primícia ao Senhor? Não. Você recebe 1.000, separa 100... E aí? Eu precisava de 5. Deixa o Deus Todo-Poderoso cuidar do resto. Amém? Prova-me. Faça um teste. Deus está dizendo, você pode me provar se eu não vou fazer isto. Só que para fazer esse teste, nós temos que amar e confiar em Deus. Para fazer esse teste, você tem que ter profunda confiança no amor de Deus por você. Tem que ter fé. Porque você vai dar, você não vai saber como vai, você não tem controle como vai ser usado. As pessoas que recebem têm que ter temor de como usá-lo. Sim, mas da parte de quem dá, eu também dou. É uma prova de fé, realmente. Estatisticamente, se vocês sabem, mas as pessoas dão em média no mundo, os cristãos, acho que de 1,3% a 3% de dízimo. As pessoas não dão dízimo.
aí não tem a garantia que Deus pode dar daquela prosperidade. Deuteronômio 28, você será abençoado na cidade e no campo, você vai abençoar de tudo que você quiser, tudo que você colocar as suas mãos, prosperará, amém? Aí dá um dízimo, não dá dízimo, esse mês não deu, outro mês deu. Gente, isso não é honrar a Deus, porque Deus não está preocupado, Ele está olhando o coração, amém? A motivação. O momento que você está na pior necessidade, no momento que você é o camponês que só tem um potinho de arroz comendo, é nessa hora que você precisa ter a ousadia de dar mais. Então, os primeiros 10% para Ele. Aí todo o resto vai ser santificado, porque tudo que damos para Deus se torna santo. Você deu aqueles 100 dos seus 1000, precisava de 5 ou de 10. Deus vai operar naqueles restos. Aqueles 90% vão render muito mais do que você imagina. Ele vai acrescentar mais, Ele vai multiplicar mais, amém? Quem já fez essa prova com Deus, além de mim, muitas vezes? Muito bom. Estou de uma pessoa, todos, eu já aconselhei muita gente dízimo, irmãos. Muito, 33 anos cristão e muito tempo já. Eu vou dizer para você, a surpresa que eu tive de aconselhar ou de falar com líderes há muito tempo na igreja. Pastores. Pastor tem que dar dízimo? Todos. Está escrito? Todos. Porque também o levita tinha que dar, o sacerdote tinha que dar, todos. Até hoje, nenhum caso de uma miséria repentina, de coisas de não sair. Eu lembro até hoje uma vez que tinha um casal que eu admirava na comunidade, não aqui em outro lugar e tudo. Aí ficaram numa dificuldade muito grande, ficaram numa penúria, as pessoas ajudavam e davam dinheiro, e a penúria, aquela miséria. E eu lembro que eu era auxiliar da célula, onde estava o meu líder. Eu estava começando. E eu perguntei, mas por que está assim? Falei, nós conversamos com ela. Perguntou assim, você é dizimista? Ela falou, eu fui muito tempo da minha vida. Mas começou a ficar apertado, eu deixei de dar, dei um mês, dei um outro. Falou, por que você fez isso? Ele falou com ela quando ela estava cozinhando o último feijão. Vou cozinhar o último feijão que eu tenho, eu não sei o que eu vou comer. Tudo que eu faço está errado. E ele falou assim para ela, o que você tem hoje? Eu tenho, sei lá, era um dinheiro, não sei. Vamos dizer assim, R$10. Dá o dízimo. Não, vou dar os 10. Não, é R$1. Se não quiser, eu dou uma moeda para você. Pronto. Depois você me devolve. Você vai dar que é o que você tem. É o que você tem hoje? 3 meses depois, essa mulher está na comunidade, esse casal, chorando, testemunhando, dizendo, o que é que Deus fez na nossa vida? E eles testemunharam muitas e muitas vezes. Mas eles deixaram. No momento que estava indo bem, sabe como é que é? Você ganha 500, você dá 50, está fácil. Aí você começa a ganhar 5 mil, você fala, mas eu vou dar 500? Aí você começa a ganhar 10, fala, nossa, eu vou dar 1000. Bom, Deus pode reduzir a sua renda conforme o seu dízimo, certo ou não? Aí você devia dar 500, você dá 50, ele volta você para 500, percebe não? O que você prefere? Quantos gostariam de assinar um cheque de dízimo de R$10 mil todo mês? Ué, por que não faz o de 100? Mas assim, a gente fala isso, sabe como? Porque a gente quer fazer assim. A gente quer pagar todas as contas, guardar na poupança, e agora sobrou 10 mil, eu vou dar. Não é assim. Amém, irmãos? E os empresários que não vão negócio para frente? Aí eu conheço os empresários que prosperam muito no meio da crise. Sabe o que todos eles estão fazendo? Não dízimo das suas empresas. Como? Eles acham um jeito. Não estou muito... Quando em 2006 a minha empresa estava quebrada, meu irmão dirigia, eu tinha deixado com ele, não que ele fez mal, mas não ia. Eu falei, senhor, o que é isso? Ele falou, filho, dê para quem isso? Para mim, para você, para mim, Senhor. Você consagrou essa empresa para quem? Para o Senhor. Está faltando o quê? Meu irmão, um excelente administrador. Meu irmão, hoje ele tem mestrado, graduação dos melhores MBAs do mundo. Meu irmão, mais novo, gênio.
Imagina um gênio. Gênio. Não é porque ele administrava mal. Eu falei, tá bom, Senhor, mas como é que eu vou fazer com a minha empresa? Como é que eu vou dar dízimo disto? Deus me deu uma orientação como fazer. Em 30 dias, tive que vender meu carro, financiar. Melhor pagar um carro, dos juros de um carro, do que pagar uma conta especial. Amém, irmãos? Sair das dívidas. Tive que investir. Falei, Senhor, a partir de agora vou dar o dízimo assim como o Senhor me orientou. Vou calcular assim. 30 dias saiu. Nos segundos 30 dias começou a entrar pedido. E então, Deus é bom, amém, irmãos? E vai continuar sendo. É um princípio eterno. Aí eu falo com alguns empresários, profissionais liberais. Você dá o dízimo? Dou. Você sabe quanto você ganha? É, mais ou menos. Você não sabe quanto você ganha? Péssimos administradores. Administra melhor seu negócio. Calcula quanto você ganha. Você é taxista, trabalha no dinheiro. Lógico, você tem que descontar carro. Tem que descontar do que custa. É um business seu. Amém, irmãos? Você é dizimista, você tem que... Aí você fala, quanto você ganha? Não sei. Então como é que você sabe se você está dizimando? Outra coisa, uma coisa é empresa, outra coisa é sua. Contra a minha empresa, eu transfiro para a minha. Tudo que entra na minha conta, eu dizimo. Né? Tudo que eu recebo, eu dizimo. Eu dizimo do plano de saúde, eu dizimo do vale-refeição. É um benefício, eu não teria que gastar dinheiro com isso? Estou recebendo, eu entendo que devo dizimar. Eu sempre dizimei. Nunca faltou? Nada. Nunca faltou plano de saúde. Nunca faltou carro. Também não sou legalista, né? O cara me dava um bolo, não ia pegar o preço do bolo para calcular. Se tinha que dar, ganhava uma roupa, vou calcular o preço desse terno para dar a Deus. Não, isso é, desculpa. Amém, irmãos? Tem gente que pegava, calculava. Todo dia um irmão testemunhou assim, eu dava sempre o dízimo do líquido. Eu falei, e você, quando era funcionário? Eu falei, eu dava do bruto. Por quê? O governo desconta do bruto, eu vou dar para eles, para Deus, do que eu dou para o governo. Pô, mano, eu não acho. Eu penso em fazer assim. Aí esse cara testemunha. É um business, um alto diretor, era um diretor de uma multinacional. Pastor, ele falou, eu dava o dízimo do líquido, e Deus falou para mim, o que você dá do líquido? Eu te abençoo com o quê? Quer dizer que isso que está aí, esse plano de saúde que você tem, essa previdência que você tem, e o cara tinha benefício, hein? Todas essas coisas que você tem, o carro que você tem, quem te deu? Foi essa multinacional? Top nesse país? Não, foi o Senhor. Como é que você quer me honrar? Ele falou, a partir de hoje, e aquele cara prosperou poderosamente, amém? Amém, irmãos? Primeiro dele, e os primeiros 10 são dele, porque não se trata de dinheiro, se trata de confiar em Deus. Aí Deus começa a prosperar você, você começa a reduzir. Afinal de contas, eu tenho que... irmãos, mesmo, vamos fazer isso mesmo. Eu posso testemunhar com você. Porque Deus é fiel, muito para além do que isto. O dízimo deve ser dado na casa do tesouro. Olha o lugar que você está sendo alimentado espiritualmente. Dá lá. Eu não posso dar para quem eu quero? Não, é seu. Dá do seu dinheiro, pega dos 90% e dá quanto você quiser. Dá para a igreja, dá para as pessoas. E você deixa Deus te abençoar, amém? Mas Deus falou, esses 10 eu destino. Aí eu falo com o pessoal lá onde você está entregando. Eles têm que me obedecer. Também se não obedecer, o Senhor vai julgar. Está claro isso ou não? Você já não viu Deus julgando por aí? Eu já vi. E nós temos muito temor aqui. Deus tem misericórdia. O dízimo deve ser usado para manter a casa do Senhor e as pessoas que têm responsabilidade de pastorear, guiar espiritualmente o povo de Deus. Tem que ter pessoas para poder servir, tem que investir nessas pessoas. Não é só para cuidar dos pobres, órfãos necessitados, também é. Aliás, o cara que queria cuidar dos pobres, não é verdade não? Que ficou muito escandalizado quando uma mulher pega um perfume que custava um ano de trabalho, quebra, derrama sobre Jesus. O que esse cara fala? Você precisava vender para cuidar dos pobres. Quem é ele? Judas, que tinha a bolsa e sempre metia a mão nela.
Não é que não tem que cuidar dos pobres. Nós vamos cuidar do próprio, fazer ação social, cuidar de muitas coisas, nós vamos. Mas o Senhor está dizendo, onde não tem profecia, o povo se corrompe. Deus está falando, e aqueles que têm que dedicar a maior parte do seu tempo para poder formar, treinar, pastorear, gerar, escrever, ensinar, certo? Não, os que têm que manter, esses não vão receber nada? É justo isso, não? Não, Deus falou, eu vou pegar esses 10%, eu não preciso, eu vou investir neles. Tá? Ai deles se eles não fizerem aquilo que eu pedi. Esse é um outro assunto. Quer dizer que todo pastor tem que ser pago pela igreja? Pode, não importa. Conforme cada um. Aqui nem todos estão. Aqui temos um estudo de custo, mas podia ser tudo. Qual a diferença? A diferença é que precisa. Já estourei o tempo, obrigado. O dízimo deve ser usado para manter a casa do Senhor, e tudo que você dá além dos 10 é oferta, né? O dízimo não pertence a mim, não posso definir o destino. Deus indica quem, como deve ser administrado. Posso dar oferta para outros. E finalizando, Jesus ensinou a entregar o dízimo. Jesus falou assim, vocês fariseus, têm cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, com ganância e perversidade. Limpa o interior dando ofertas aos necessitados, ficaram limpos por completo. Olha o que os fariseus faziam. Que aflição os espera, fariseus. Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e das ervas. Olha só, os caras davam o dízimo da 10 reaminhos de arruda, um é do Senhor. Você sabia? Eles davam o dízimo. Mas vocês negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, dar o dízimo de tudo. Sem descuidar das mais importantes. Por quê? Porque os fariseus operam no modo Caim, certo ou não? Dão por interesse, dão porque tem, dão para negociação. Se você estiver dando dízimo, fazendo um negócio com Deus. Eu conheci um irmão que fez prova, deu. Aí depois de um certo tempo ele falou, a minha vida não está mudando. Eu estou dando, Deus não está me abençoando, não vou dar mais. Foi embora da igreja. Não é? A gente não vem na igreja para dar dízimo, está claro, irmãos? Ou seja, qual era a intenção a dar? Fiquei tão triste. Vivendo uma vida pobre, ainda está pobre, arrastando. Deus podia ter prosperado tão poderosamente. Mas eu já vi muitas pessoas começar a obedecer a Deus. Uma vez nós ensinamos essas verdades, eu e Osmar, numa série lá, né, na igreja sede. Uma mulher chegou chorando para nós no final, abraçou e falou, muito obrigado. Eu falei, por quê? Ninguém nunca me ensinou isso. Eu estou na igreja há muitos anos, não consigo prosperar. As coisas não dão certo. Eu não sabia por quê. Hoje eu aprendi. Muito obrigado. Essa mulher, quando acabou a série, ela veio testemunhar os milagres que Deus fez na vida dela. Então, desde aquele dia eu me lembrei, nunca vou deixar de ensinar a verdade que eu mesmo pratico. E que eu sei que quem pratica, prospera poderosamente. Amém, irmãos? Vez por outra nós temos que lembrar. Sabe, terminando aqui. Jesus falou, vim cumprir a lei. Eu não vim mudar a lei. Quem desobedecer até o menor mandamento, vai ensinar aos outros, será considerado o menor no reino de Deus. Jesus falou, eu não vim abolir os profetas, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Sabe, tem muita coisa que é do Antigo Testamento, ou da lei de Moisés. Casamento, por exemplo, até de antes. Não roubar, não matar, não adulterar, não mentir. Tudo isso é do Antigo, não é? Mas o padrão da graça é maior. Se você olhar com intenção pura, você já adulterou. Se você chamar ele de tolo e tiver ódio, você é réu de assassinato. O padrão da graça de Deus é mais elevado. Porque Deus está olhando o nosso coração, não é o dinheiro. Por isso que a viúva pobre que deu 2 moedas de cobre, deu mais do que aqueles que deram grandes quantias. Sabe, irmãos, o dízimo protege o que temos, a oferta multiplica o que temos. A gente vai falar sobre a abundância. Vamos falar sobre multiplicação nas próximas
séries, palestras ou mensagens. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não como pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele está falando disto, não só do dízimo, como para além disto. O dízimo que Deus recebe não é meramente os 10% da sua renda. Aquele que realmente é os 10 e é o primeiro para Ele. É um ato de adoração sacrificial, porque custa alguma coisa. Tem que ter fé. E você vai ser tentado a pensar, eu podia usar esse dinheiro para outra coisa. Precisa ser o primeiro a ser entregue e com alegria. O Senhor não quer que você faça, nem eu faça nada sem alegria. Por isso você não é abençoado por acidente, mas por escolha. O Pai está esperando você fazer prova dele, dizendo, filho, você é o mais importante para mim. Eu amo você, você é tudo para mim. Eu quero abençoar você. Já imaginou a gente transformar a nossa casa numa franquia do céu? O seu negócio numa franquia do céu. Quando eu descobri isso, eu comecei a orar pelo meu trabalho, que era muito ruim, minha empresa que eu trabalhava era ruim, pagava mal. Eu comecei, Deus falou, você está me criticando, né? Que eu te dei um mau trabalho. Eu falei, não, Senhor, me perdoa. Filho, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você quer ter um trabalho melhor? Por que você não é fiel no pouco? Mas eu sou dizimista. Você reclama desse lugar. Por que você não abençoa as pessoas desse lugar? Por que você não pede para prosperar esse chefe que é injusto e está pagando mal as pessoas? Por que você não abençoa as pessoas onde você está? Por que você não abençoa os seus projetos? Sabia que eu posso abençoar todos os seus projetos? Eu trabalhei um fim de semana, um feriado, fiz um plano para a empresa. Deus me deu ideias incríveis, compartilhei. Ganhei posição, ganhei autoridade. Não deu 3 meses, estava tudo prosperando, a empresa cresceu. Eu tive 40% de reajuste, 40%. Minha esposa estava grávida do primeiro filho, eu não sei o que eu vou fazer. Deus sabia o que ia fazer, amém, irmãos. Ele abençoe onde você estiver, vamos ficar de pé. Diga assim, a vontade de Deus é me prosperar, fazer de mim uma bênção para muitos outros. Amém? Por isso que o Senhor quer nos abençoar. Deus tem para nós uma vida abençoada. Pai amado, falamos agora. Coloca a mão no seu coração, fale com o Pai. Deus quer abençoar você. Espero que a palavra de Deus tenha te convencido. Essa analogia tenha convencido. Deus não tem negócio, Deus não tem business. Ele estabeleceu um princípio para abençoar você e para permitir que pessoas possam abençoar outras pessoas. Ele estabeleceu uma coisa muito simples, para que possamos ensinar, edificar, investir em pessoas que vão investir em outras pessoas. E Ele ainda tem muito mais para nós. A medida da sua generosidade é a medida de que Deus vai abençoar você. Quantos grãos de arroz você vai entregar a Ele? A medida que nós temos medido também volta para nós. Se você precisa se arrepender de não estar colocando Deus em primeiro, se você não sabe nem quanto você ganha direito, você pode dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero te honrar da maneira correta, e as portas, as janelas dos céus vão se abrir sobre você. O inimigo não vai poder mais tocar em nada seu, não vai poder te derrubar, não vai poder te trazer prejuízos. Vai guardar você totalmente, vai guardar você na sua empresa, no seu negócio, na sua casa. Os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, porque Ele é o Deus que faz o bem a muitas gerações. Quando você abençoa, você honra a Deus, tudo o que você tem, sua casa, seus filhos, seus negócios, a empresa onde você está, tudo é abençoado. Vamos tomar posse desta verdade, irmãos. É um princípio eterno. Se trata de colocar Ele em primeiro, de dizer, Senhor, eu escolho amar a Ti, eu escolho confiar em Ti para tudo. Eu escolho confiar em Ti absolutamente para tudo. Eu não vou ficar vendo o número, eu vou olhar para Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Vá orando nesse sentido. Se você reconhece que não estava honrando a Deus, fala, Senhor, a partir de hoje me mostra, muda.
Se você tem recebido um desafio de Deus para ajudar, para ser generoso, se Deus tem dado o dom de contribuir, de abençoar outras pessoas, obedeça a Deus e abençoe, porque a medida da sua generosidade vai tocar pessoas, vai transformar. Deus não tem falta de provisão no reino de Deus. Não falta recurso nos céus, não falta saúde nos céus, não falta ideia criativa nos céus, não falta poder nos céus, não falta sabedoria nos céus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Você está sentado nos céus, nos lugares celestiais. Tudo já pertence a você, tudo já pertence a mim, a nós, irmãos. O Senhor quer nos dar todas estas coisas, mas Ele está dizendo: você pode confiar em mim. Você tem a ousadia de me provar, de fazer um teste para ver se eu sou capaz de realmente abrir essas janelas. E você teria a ousadia e a coragem de realmente me colocar em primeiro de verdade na sua vida. Porque é isso que Deus está dizendo para nós. Há uma medida de prosperidade poderosa aguardando a vida de todos aqueles que creem, muito maior do que você experimentou. Amém? Você crê nisto? Você pode crer nessa palavra? Declare com a sua boca então. Eu estou declarando aqui. Eu sei que é só uma coisa individual. Você não é obrigado, tá? Você não é obrigado. As palavras de Deus estão aqui. Você pode fazer a escolha que você desejar. Pai amado, sobre todos aqueles que estão escolhendo nesta noite, Senhor, experimentar esta graça, esta abundância poderosa. Agora, Senhor, eu peço, comece a abrir as janelas dos céus, que mesmo sem eles terem feito absolutamente nada, apenas pelo fato de eles terem hoje, cada um de nós aqui, ter feito um propósito no coração, a partir de já, as janelas estão abertas. Amanhã mesmo, esta semana mesmo, as coisas começarão a mudar. Porque quando há arrependimento, quando há quebrantamento, o Senhor diz: se vocês voltarem para mim, eu vou cumprir a minha parte, eu vou fazer aquilo, porque eu sou o Deus que não pode mentir. Por isso, Senhor, derrama esta graça. Os que já estão firmes, Senhor, os que já têm feito isso, eu declaro que sobre esses amados virá ainda muito maior graça, multiplicação, haverá maior sabedoria. Você que já honra a Deus, você que já tem cumprido isso, o Senhor quer dar a você criatividade, sabedoria e ousadia. Amém? Pai amado, eu oro sobre todos aqueles que já têm praticado este princípio, Senhor. Senhor, e agora mesmo que eles experimentem, que eles comecem a enxergar que é muito maior, Senhor, essa prosperidade é muito maior do que dinheiro, é muito maior do que sucesso, é algo que vai além da compreensão, Senhor. Que eles possam experimentar poder para abençoar pessoas, para orar por pessoas e serem curadas, para ganhar pessoas para Ti. Que a sua família seja abençoada, seus filhos sejam abençoados, seus netos sejam abençoados, seus amigos sejam abençoados. Receba isso, meu irmão, receba essa palavra de Deus, se aproprie dela, porque todas as bênçãos, como nós cantamos, são nossas. Ele é o sim, o amém. Levante a sua mão agora, diga: eu recebo, Senhor, as Tuas promessas são o sim, o amém, e eu creio, e eu recebo, porque eu sou Teu filho amado. Amém. Glória a Jesus, amém. Glória a Jesus, amém.